estejam bem. Que Deus os abençoe. Essa manhã vai ser uma manhã incrível. Espero que você esteja pronto para mudar a sua vida hoje. Eu quero ler um versículo, um verso. Está em Filipenses 4:4. Capítulo 4, verso 4. E ele diz o seguinte: Alegre-se sempre no Senhor. Digo mais uma vez, alegrem-se. Mostrem a todos que vocês são pacientes e bondosos. O Senhor virá logo. My heart, Esse é um verso que toca o meu coração. because recently in my heart things have been changed. Porque recentemente no meu coração coisas têm mudado. Since I got here and meet you all, Desde que eu cheguei aqui e conheci a todos vocês, my life has been changed. minha vida mudou. It started I think a year ago, E começou por volta de um ano atrás. and I started to listen to the Word of God in a different manner. E eu comecei a ouvir a palavra de Deus de uma forma diferente. I started listening the same things, Eu comecei a ouvir as mesmas coisas, but in a different way. mas de uma forma diferente. de And um jeito I diferente. thought like, why didn't I know that? E eu pensei assim, por que eu não sabia ou não conseguia ver dessa forma? Why didn't I know that was in the Bible? Como que eu não sabia que isso estava na Bíblia? And I'm starting to think, I hope you have the same feeling as I had. E eu começo a sentir que você pode ter o mesmo sentimento que eu tive. And I hope today is a day that you're going to listen to the Word of God E eu espero que hoje seja o dia que você vai ouvir a palavra de Deus and think, why didn't I know that? e vai pensar, por que eu não vi isso antes? Let's start to praise God. Vamos começar a adorar a Deus. What is your name, Jesus? There is a river where the goodness flows. There is a fountain that the rose arose. There is an ocean deeper than fear. The sun is rising, is rising. There is a current, it's stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God. The flood of heaven crashing over us. The tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting,
Spring up the well, spring up the well, spring up the well in me. Nothing can stop this joy. We're dancing in the streets. Spring up the well, spring up the well, spring up the well in me. We come alive in the river. 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 Oh, hallelujah. We come alive in the river. 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 You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And did I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will Call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters.
and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every
That's the way. Esse é o caminho. Good morning, church. Bom dia, igreja. Are you okay? Vocês estão bem? Amém. Are you prepared for our tithes and offering? Estão preparados para os seus dízimos e ofertas? Can I hear hallelujah? Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. That's it. So first of all, Primeiro de tudo, you may be seated, please. vocês podem se assentar, por favor. First of all, it's with great honor that I come here. Sorry. First of all, it's with great honor that I come here, Primeiro de tudo, é com muita honra que eu subo aqui. and I'd like to thank our Pastor Francisco. Eu gostaria de agradecer ao nosso pastor Francisco pela oportunidade. Thank you guys for being here, Muito obrigado, gente, por estar aqui. and thank God in first place for this opportunity. E obrigado primeiramente a Deus por essa oportunidade. I'd like you to open your Bibles in Deuteronomy 14, Gostaria que abrissem suas Bíblias em Deuteronômio 14, verses 22 and 23. do verso 22 ao 23. Hallelujah. Aleluia. Did you find it? Encontraram? Amen. Amém. So the first 22, it says, Então, no primeiro verso, número 22, diz: be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. Não se esqueçam de separar todos os anos a 10ª parte de toda a sua colheita. And in the end of the verse 23, E no final do verso 23, it says, ele diz: so that you may learn to revere the Lord your God always. Dessa forma, vocês aprenderão a respeitar sempre o Senhor seu Deus. I like this version, the NIV, Eu gosto dessa versão, a versão NVI, because it uses the word revere. porque ela usa a palavra temer. Yeah. Instead of other versions that use this word to be scared of God. Em vez de outras versões que usam essa palavra que aparenta você ter medo de Deus. Because we all know that to fear God is not to be scared of Him, Porque todos nós sabemos que temer a Deus não é ter medo dele, but to take His word and live His word mas entender a palavra dele e viver a palavra dele. with respect, Com faith, and love. respeito, fé e amor. And I would like you to hold these two words, Eu faith and love. gostaria que vocês segurassem essa palavra, fé e amor. And I would even like you to do like this. Gostaria Hold que vocês these two fizessem words. esse movimento. Keep them with you. Segure ele com você. Nice. Muito Now, bom. after these two words set it up, Agora, depois de apresentá-los essas duas palavras, I would like to tell a testimony. eu gostaria de contar um pequeno testemunho. As a newborn person, Como um renascido em Cristo, it happened on August of the last year. que aconteceu em agosto do ano passado, I was hearing ministrations about tithes and offering. eu estava ouvindo ministrações sobre dízimos e ofertas. And I thank the church because it was my first impact in the Bible. E eu agradeço a igreja por isso, porque essa foi meu primeiro impacto com a Bíblia. Yes, I've heard about tithes and offering, but from people's mouth. Eu costumava ouvir sobre dízimos e ofertas, mas da boca das pessoas. But I've never seen a versicle talking about it. Mas eu nunca tinha ouvido um versículo falar sobre isso. And I thank for it because it made me believe in the Bible. E eu agradeço a esse acontecimento porque isso me fez acreditar na Bíblia. Because if there is something that we must believe, it's in the Bible. Porque se tem algo que a gente possa acreditar, está na Bíblia. And that's where the faith that I told you to hold came from. E é daí que vem a fé que eu falei para você segurar. Hallelujah. Aleluia. And now let's go to the second word, the love. Where Agora did nós it came vamos from? para a segunda palavra, o amor. Yeah, it came from the moment that I was living. Isso veio do momento que eu estava vivendo. I was fascinated about the Word of God. Eu estava fascinado com a palavra I de was Deus. having my first impact with Eu it. estava tendo minha primeira impressão sobre ela. So I'm remembering of making the following prayer. E eu estava me lembrando de fazer a seguinte oração. God, I love you, Deus, eu te amo, and I know where you saved me from. e eu sei de onde o Senhor me salvou. Everything in the world without you Tudo no mundo sem você is worthless. não tem nenhum valor. So if your word tells me to tithe and offer, E se a sua palavra me diz, dizime e oferte, I will do it eu farei. with
with faith and love. com amor e com fé. In that moment, I didn't do this prayer completely, Naquele momento, na verdade, eu não fiz essa oração por completo. I'm sure that if I knew how to pray in languages, Mas eu sabia que se eu aprendesse a orar em línguas, in that moment, naquele momento, my spirit would say this. meu espírito diria isso a Deus. And in that moment, I tithed and offered in faith and love. E naquele momento, eu dizimei e ofertei com fé em Deus. And after 2 months, Depois de 2 meses, I received an invite to join a multinational enterprise eu recebi um convite para me juntar a uma empresa multinacional as a software developer. como um desenvolvedor de software. And the job that I dreamed for. O trabalho que eu tinha sonhado minha vida toda. And I like how it refers to the 23 verse. Eu gosto como isso se refere ao verso 23. Because when we put God in first place, Porque quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, knowing that He will do, sabendo que Ele vai fazer algo por nós, things happen. as coisas começam a acontecer. And that's the word I'd like to bring to you today. E essa é a palavra que eu gostaria que vocês ouvissem hoje. So that we may tithe and offer Para que vocês possam dizimar e ofertar in faith and love. com fé e amor. Here we have our treasury, so we can bring. Aqui temos o nosso gasofilácio, We have our a debit card back there. temos cartão de crédito, cartão de débito. You can do it by Pix Você pode fazer um Pix or bank transfer too. ou uma transferência bancária, se preferir. And now I would like to pray with you. E agora eu gostaria que você orasse comigo. Father, we pray Pai, nós te pedimos so we can tithe and offer in faith and love, para que nós possamos ofertar, Pai, e dizimar com fé e amor. knowing that we put you in first place in our lives. Para que nós possamos colocá-lo, Pai, em primeiro lugar em nossas vidas. The throne of our hearts is yours. Que o trono de nossos corações seja seu. And that we'll do in the name of Jesus. E isso eu te peço em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Now, if you believe, you say, Se você acredita, você diz? Amen. Amém. Hallelujah. Let's praise the Lord. Please, you may stand up. Vocês podem se levantar. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus.
you, Lord. Thank you. Thank you for this morning. Obrigado por essa manhã. We worship you. Nós te agradecemos. We adore you. Nós te adoramos. We love you. Nós te amamos. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, because you are our Savior. por o Senhor. Savior. Because you are our Father. Porque o Senhor é o nosso Pai. We love you, Jesus. Nós te amamos. We love you. Nós te amamos. We praise you. Nós te agradecemos. We worship you. Nós te adoramos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I always thank Jesus Eu sempre agradeço a Deus, because He's my Father, porque Ele é o meu Pai, my Savior, meu Salvador, the one that gave me life aquele que me deu vida and the purpose e propósito to live. para viver. Amen. Amém? You may be seated. Vocês podem se assentar. Hallelujah. Aleluia. But as a person from Bahia would say, Assim como uma pessoa da Bahia diria, he does not speak only English, ele não fala só inglês, not only Spanish, não só espanhol, but also Camille can sing in English, in Portuguese, and in Spanish. mas a Camille pode To cantar em break every português, chain, inglês e to espanhol. break to break every chain. Cadenas romper, Cadenas cadenas romper, romper, cadenas cadenas romper. romper, Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. So we don't know, we not only have English services. Então veja, não temos só cultos em inglês, We have a Spanish nós service. temos cultos em espanhol também, That will be on the 24th. que vai ser no dia 24. But I'll talk about this later. Mas eu vou falar com vocês sobre isso depois. Thank you. Thank you. Muito Can obrigado. you clap Podem dar uma salva the de palmas worship team? para a nossa banda. Very, very, very good. Muito, muito bom. Thank you. Joaz obrigado. played the drums in English. O Joás tocou bateria em inglês também. I don't know if you noticed. Eu não sei se você estava sabendo. The bass, O baixo também. the guitar, Até a guitarra. the keyboard. Violão, It was in teclado, English. tudo em inglês. Ah, very, very good. Muito bom. And also, before I start preaching, E também antes de eu começar a minha ministração, I'd like to thank you, many, many people. gostaria de agradecer muitas, muitas pessoas. As Arthur and Ariel said in the beginning, Assim como o Arthur e o Ariel disseram no começo, first we thank God. primeiro nós agradecemos a Deus. But also I like to thank the team that are working with us. Mas eu gostaria também de agradecer o time que está trabalhando conosco. Without them, Sem eles, this service won't be possible. esse momento não seria possível. Hallelujah. Aleluia. I'd like to thank everyone Gostaria that de were up agradecer here, a todos que subiram, the ones that are working in the backstage, aqueles que estão trabalhando lá no fundo, Felipe, o Felipe, Kelly, a Kelly, even the name is in English, até o nome em inglês, tá vendo? Kelly, Kelly. and also Lalo, Gostaria de Alocia, agradecer o Lalo também, Marcos, ao Marcos, hallelujah, Isabel, a Isabel, Guilherme, ao Guilherme, also known as Bill, também conhecido como Bill. and also like to thank you for being here, Eu também gostaria de agradecê-los por especially estar my aqui. dearest friend, Também aos meus grandes amigos, Pastor Brass Pastor Bress and Terezinha. e a Terezinha. Terezinha, it's in the accent, you know. Ah, Teres. I live in United Kingdom. Uhum. I lived in London for some time, Ah, ele viveu em London por um tempo, for 2 months. por 2 meses. He lived there. E eles viveram lá também. Thank you for being here. Muito obrigado por estarem aqui. Okay. Do you have your Bible with Vocês you? têm as suas Bíblias com vocês? Open, connect Abram suas Bíblias, conectem in the book of Hebrews, no livro de Hebreus, chapter 10, capítulo 10, verse 38. no versículo 38. Amen. I was very sure Eu tinha muita certeza that we are going to enjoy this service, de que nós iríamos aproveitar muito bem esse culto, especially
Principalmente because the purpose of this service porque o propósito do culto was put in my heart é colocar no meu coração, last year. eu coloquei em meu coração que ano passado, I was praying, ano passado eu estava orando, and God put this service in my heart e o Senhor colocou esse culto no meu coração for preaching the word of God para pregar a palavra de Deus and faith. e a fé, That is, without faith, que sem fé it's impossible é impossível to please God. de agradar a Deus. But let me introduce myself. Mas deixa eu me apresentá-lo. I'm Pastor Francisco. Eu sou o pastor Francisco. I'm the senior pastor of this Eu church. sou o pastor líder dessa igreja. I have here with me Arthur, Tenho aqui comigo o Arthur, that is helping me on interpreting. que está me ajudando a interpretar. Thank you, Arthur. Muito obrigado, eu mesmo. You're a blessing. Eu sou uma bênção. Amen. And the way we did this group A forma como montamos esse grupo is for everyone to work on é it. para que todos tenham a oportunidade de trabalhar nele. Sometimes I'll be preaching. Às vezes eu estarei pregando, Sometimes some other minister will preach. talvez em algum momento outro ministro esteja pregando. Maybe someone from America Talvez alguém dos Estados Unidos, or Europe ou alguém da Europa, or in the church. ou alguém or aqui from da the church. igreja. Amen. Amém? If you want to be part of it, Se você quiser fazer parte disso, talk to me after the service. é só falar comigo depois do culto. Amen. Amém. Amen. When I was studying the Bible Quando eu estava estudando a Bíblia and praying about this service, e orando sobre esse culto, God put in my heart Deus colocou no meu to coração talk about faith. a vontade de falar sobre fé. I remember when I listened, Eu lembro de um momento quando eu ouvi Brother Hagen o irmão Reagan from the United States. dos Estados Unidos, God called him Deus o chamou to preach faith to people para pregar a fé para as pessoas and to teach faith e para to people. ensinar a fé para as pessoas. This is what we're going to do today. E é isso que vamos fazer hoje. We're going to minister on faith. Vamos aprender sobre a fé. Amen. Amém? Hebrews 10:38 in the New Living Translation says the following. Em Hebreus 10:38 diz o seguinte: And my righteousness one will live by faith. Aquele que pela fé é declarado justo viverá By faith. pela fé. But I will take no pleasure in anyone who turns away. Mas eu não ficarei contente com ele se por causa do medo ele der para trás. But first things first. Mas primeiras coisas em primeiro lugar. What the Bible said in this book, Quando a Bíblia diz no livro that the righteousness ones, or some other version says just. algumas versões diz justos e outras versões diz Justos. justos. Yeah, it's the different words in English, Mas em but the português same in Portuguese. são duas palavras diferentes em inglês, mas em português é a mesma. The just. O justo. Amen? Let's say Amém. that the just, or the righteousness one, O justo ou o justo will live by faith. viverá pela fé, Not by sight, não pela vista, not by emotions, não pelas suas emoções, not by the head of the others, não pelo que os outros dizem, not by what the word says, não pelo que o mundo diz, but from the Bible says mas pelo que está na Bíblia in the faith. e pela sua fé. But first things first, Mas primeiras coisas em primeiro lugar. who are the justs? Quem são os justos? Is there any just here? Tem algum justo aqui? Okay. Let me clarify that. Let me Vamos clarify that. esclarecer isso. Okay. Isso. The one that are justos or just. Aqueles que são justos ou Quando eu falo em português, eu ponho em inglês. Okay? Okay. Back talking. Okay? Are the ones that accepted Jesus as their saviors. os justos são aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Because when we do that, Porque quando fazemos isso, all the sins, todas as coisas, all the sin todos os pecados were taken away from us. são tirados de nós.
And we are righteous E nós agora nos tornamos justos before God. perante Deus. Amen. Amém? Who gave your life to Jesus? Quem deu sua vida para Jesus aqui? Made Jesus as your Savior. Que Deus seja o seu Salvador. So then the Bible says Assim como a Bíblia diz that you're just, que você é justo, that you're righteous. que você é justo. Amen. Amém? But I don't feel like. Ah, mas eu não me sinto justo, eu não me But it's sinto not certo. by what you feel. Mas não é sobre o que você sente, It's by what God says. é sobre o que Deus diz. If you made Jesus your Savior, Se você fez de Jesus o seu Salvador, you're justified before God. você foi justificado perante Deus. So you can talk to God Então você pode falar com Ele, and He can talk to you e Ele pode falar com você through the Word of God através da palavra de and Deus through the Spirit of God. e através do seu Espírito. Amen. Amém? So if you're just, Então, se você é justo, that means that if you gave your life to Jesus, as coisas onde você entregou a sua vida para Jesus, that says that you e aqui diz que você should live by faith. deveria viver pela fé. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. On the chapter 11, No capítulo 11, verse 6, no verso 6, versículo says 6, the following. diz o seguinte: Hebrews 11:6. Hebreus 11:6. And it is impossible to please God without faith. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Do you want to please God? Você quer agradar a Deus? Who wants to please God? Quem quer agradar a Deus? Then you should live by faith. Então, aprenda a viver pela fé. And what is faith? E o que é fé exatamente? If I have to live by faith, Se eu tenho que viver pela fé, what is faith? o que é fé? Do you know what is faith? What faith is? Você sabe o que é fé? Because if I have to walk over this Se eu stage, tiver que andar sobre esse palco, it's better that I check if it's solid. é melhor eu checar se ele é fixo, se ele é firme. Amen? Amém? So I have to be solid Então, ele tem que ser bem firme on what I believe that I should walk in. para que eu acredite que eu possa andar sobre ele. I have to make sure Eu tenho que ter certeza that I understand what faith is. de que eu entendo o que significa fé. Because to please God, Porque para agradar a Deus, I have to walk in faith. eu tenho que andar em fé. And I have to know what should I walk in what. E eu tenho que entender sobre o que eu estou andando. Amen? Amém? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. God is good. Deus é bom. Without faith, we heard that it's impossible to please God. Descobrimos que sem fé, então, é impossível agradar a Deus. How do I get faith? Então, como eu consigo fé? Do you know how do you get faith? Você sabe onde encontrar a fé? The faith come by hearing. A And fé hearing the vem word of através do God. ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amen. Amém? You heard Ariel saying Vocês ouviram Ariel falando aqui that 1.5 years ago he was not a believer. que um ano e meio atrás ele não acreditava em Deus. Didn't have faith Ele não tinha fé in God em Deus, because he did not know porque ele não the sabia word of God. a palavra de Deus. But when Mas a partir do he momento knew the word of God, que ele entendeu a he palavra, developed faith ele desenvolveu a in fé God. em Deus, because we can have faith porque podemos ter fé in the devil. no demônio também. Oh, I believe this is not gonna work. Ah, eu acredito que isso daqui não vai funcionar. I believe I'm sick. Acho que eu estou doente. That faith works. Essa fé funciona também. But I decided Mas eu decido to have faith de ter fé in God em Deus and His word. e na palavra dele. Because He says Porque ele disse that everything is possible que tudo é possível with God. com Deus. And the Bible says E a Bíblia diz that I'm healed que eu sou curado. in
in the Word of God says that. E na palavra de Deus And diz I isso. believe, Eu acredito, I have faith eu tenho fé in the Word of que a God palavra de Deus and in God. e eu tenho fé em Deus também. It's not possible Não é to possível have faith in God, ter fé em Deus not knowing God, sem saber not quem é Deus, knowing His words. sem conhecer a palavra dele. Because what God Porque o que Deus é is written in His está Word, escrito na sua palavra, in the Holy Bible. na Bíblia Sagrada. So if you have to walk in faith, Então, se você tem que andar em fé, you have to know the Word of você God tem que conhecer in a the palavra de Bible. Deus que está na Bíblia, so you can walk para que você possa in andar faith na fé in God. e em Deus. Amen. Amém? Hallelujah. But knowing God is only part of it. Mas conhecer a Deus é só uma porção disso. Because I know many people, Porque eu sei que quando muitas pessoas they know God. conhecem a Deus, At least they think they know God. eles pelo menos pensam que conhecem a Deus. And sometimes Em alguns momentos, they're saying eles estão dizendo that God que Deus is a serial killer. é um matador serial killer. Because, oh, God killed this person, this person, this Porque, person. ai meu Deus, Deus matou essa Especially pessoa, aquela pessoa, during aquela COVID pessoa. time. Principalmente durante a fase da pandemia. God took this person. Deus levou essa pessoa. God took the other person Deus tomou essa pessoa para ele. because he was alone Porque ele estava sozinho and wanted more people with him. e ele queria mais gente So com he ele. killed some people. And he killed some people Então ele matou algumas pessoas to be with him para estar com elas. so he can be with someone. Para que ele pudesse estar com alguém. This is not true. Isso não é verdade. God is God Deus é um Deus of life. de vida. Jesus on John 10:10 Jesus em João 10:10 says disse o seguinte: that the devil que o demônio, came ele veio to kill, para matar, destroy destruir everyone. e roubar a todos. But Jesus said, Mas Jesus I disse: came eu vim to bring bring life para trazer vida to everyone. para todos. And abundant life. E vida abundante. Amen. Amém? So God is not Então, in the killing business. Deus ele não está nesse negócio de matar as pessoas. Amen. Amém? He's a good God. Ele é um cara legal. Amen. He's perfect. Amém? Ele é perfeito. He's God of life, Deus é um Deus de not vida, God of death. não Deus da morte. But why people die? Mas por que as pessoas morrem então? Because did not follow God's instructions. Porque não obedeceram as instruções de Deus. But you're here Mas você está to aqui get God's instruction. para pegar as To instruções live de Deus. Então viva, Abundant life. viva uma vida muito abundante. Amen. Amém? But now, as we know Mas como sabemos that I have to know God que temos que saber sobre Deus, to walk conhecê-lo, in faith in God, para andar em fé com Ele, it means that I have to have isso significa também que eu tenho que ter a relationship, uma relação com Ele, um relacionamento. a close relationship. Um relacionamento próximo. Amen. Amém? It's not only know God by seeing from a distance, Não precisamos conhecer a Deus só de ver Ele passando na distância. because I know some places Porque eu conheço alguns lugares and I've seen some people. e eu vi algumas pessoas por aí. Hello, Oi, tudo bem? how are you? Como você tá? But the one that I have close relationship, Mas aquelas pessoas que eu tenho relacionamento próximo, I know how they think, eu sei como eles pensam, I know how they act, eu sei como eles agem, I know how they pray. eu sei como eles rezam, Amen. oram. Amen. This is from the other church. É verdade. This is from the other Esse church. é para outra igreja. Tá valendo também. A mensagem é para todo mundo. Yeah, it's the same word. I'm joking. Amen. Amém. Because let me clarify that. Deixa eu esclarecer. Pray Pray can be translated pode ser traduzido to rezar para rezar or orar. ou orar. It's the same word. É a mesma palavra Amen. para as duas coisas. Amen. It's the same word. Em inglês, né? Okay. All right. So I have to have a close relationship with Então eu tenho que ter um relacionamento muito próximo com God, Deus to know God para reconhecê-lo and to have faith in God. e para ter fé nele. Amen. Amém? Hallelujah. Can you open your Bibles in the Joshua
Vocês podem abrir suas Bíblias em Josué 24, 24, verse 2. verso 2. Okay? We're preaching and learning English at the same time. Versículo. Versículo não é verso. Foi mal. Okay. Hallelujah. Aleluia. Joshua 24:2 says, Em Josué 24 diz. 22? 24:2, 24:2. Ok. 24:2. Em Josué 24:2 diz. Okay. Joshua said to the people, Então Josué disse para as pessoas: this is what God's Essa é a mensagem de Deus, of Israel. o Deus de Israel. Long ago, Há muito tempo, your os ancestors, seus antepassados, including Terah, eles, Terá e os seus filhos, long ago, your ancestor, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River, and they worshipped other gods. há muito tempo, os seus antepassados, Terá e os seus filhos, Abraão e Naor, viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Have you heard Vocês já ouviram that Abraham, que Abraão, the father of our faith, o pai da nossa fé, lived somewhere vivia em outro lugar and worshiped e adorava Other gods. outros deuses? It is possible É possível that someone que algumas pessoas is worshiping estejam adorando other gods, outros deuses, but not the God of Israel. mas não o Deus de Israel. Amen. Amém? We worship Nós adoramos the God o Deus of Israel, de Israel, Abraham, o Deus de Abraão, Isaac, de Isaac, father of Jesus Christ, pai de Jesus Cristo and our Father. e nosso Pai. Amen. In the Amém? verse 3 it says, but I took your ancestor Abraham from the land beyond the Euphrates and led him into the land of Canaan. I gave him many descendants through his son Isaac. Mas eu tirei o pai de vocês, Abraão, do outro lado do rio e o conduzi por toda a terra de Canaã. E lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque. So before Então veja bem, antes, Abraham Abraão was living with his father estava vivendo com seu pai in some other land em uma terra longínqua and worshiping a different God. e adorando outros deuses. But then, Mas então, and so say with me, then. diga comigo, então, Maybe today is the day of then. talvez hoje seja o dia do então. Hallelujah. Aleluia. Then he listened to God, Então, ele ouviu a Deus, the true God. o verdadeiro Deus. Amen. Amém? So, to have faith Então, para ter fé, means significa that I have to hear que eu tenho que God. ouvir Deus. Amen. Amém? Not only reading his words, Não só ler as suas palavras, I have to hear eu tenho his que voice. ouvir a sua voz. Amen. Amém? Do you think Você acha if I cry here que and se I eu speak out loud, chorar aqui e gritar muito alto, my wife is going to listen minha esposa vai me ouvir? in our home, Na nossa casa? a mile from here? Quilômetros daqui? No. Não. I have to be close to her Eu tenho que estar próximo a ela, so she can listen to me. para que ela possa me ouvir. We have to be close to God Nós temos que estar próximos de so we Deus, can listen para que Ele possa nos what ouvir God has to say. e que nós possamos ouvir a Ele. Amen. Amém? So say with me, Então digam comigo, faith a fé is hearing God. é ouvir a Deus. Say with me, Digam novamente comigo, faith fé is hearing God. é ouvir a Deus. Say also with me, Digam novamente comigo, to have faith, ter fé, I have to para ter fé eu tenho que be close to God. estar próximo a Deus. Amen. Amém. Amen. But after Mas depois, that I
Depois know que God eu conheci a Deus, by being close to Him por estar próximo a Ele and listen to His words, e ouvir as palavras dele, what should I do? o que eu deveria fazer agora? For that faith Por essa fé that is in the Bible que está na Bíblia, to operate para operar or work ou trabalhar in my life, em minha vida, what should I do? o que eu deveria fazer? Say with me, act Digam comigo, agir in faith. em fé. Amen. Amém? If you go with me to Genesis 12:4. Se você for comigo para Gênesis qual? 12, Gênesis 12, 4. 4. Okay, are you happy Vocês estão felizes to be in the service? por estar aqui no culto? Aleluia. I'd like to thank you again, Arthur, Gostaria de te agradecer de novo eu, because he is the first time porque é a primeira vez dele that he's interpreting que someone. ele está interpretando alguém. Amen. Amém? You could say, Você poderia dizer, oh, but I understand English. mas eu entendo inglês. But there are some people, Mas tem algumas we are pessoas online que right talvez now, estejam online agora, that needs to have someone que precisam ter alguém speak to them falando com in eles Portuguese. em português. As I firmly believe E eu tenho certeza disso. that someone, Tenho certeza que alguém, Somewhere. em algum lugar, sometime, em algum momento, will watch the service vai assistir a esse culto that only speaks English, que só fala inglês and you know God e vai descobrir Deus. and have faith in E God. vai ter a sua fé renovada nele. Amen. Amém? Genesis 12:4 says the following. Então, Gênesis 12, 4 diz o seguinte. So Abraham departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. Então, Abraão partiu, como o Senhor havia lhe ordenado, e levou Ló com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. 75? 75. Wow. Uau. 75. So it doesn't matter how old you are, Então não importa quão velho você seja, you can act você pode agir upon the word of God. pela palavra de Deus. It doesn't matter Não importa how young you are, quão jovem você seja, you can act você também pode agir upon the word of God. através da palavra de Deus. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. So Então, Abraham listened to God. Abraão ouviu a Deus. Do you notice Você sabia disso? that he didn't pray? Que ele não orava? Sometimes Às vezes, things does not happen as coisas não acontecem according to our faith, de acordo com a nossa fé. because we hear what God is saying Porque nós ouvimos o que Deus está falando and start praying. e paramos de orar. Abraham did not do. O Abraão, ele não fez isso. Lord, Ele não fez isso. Senhor, I heard you. eu ouvi você. I pray Eu oro that you confirm para que você confirme through some other person, através de alguma outra pessoa, some of my friends, alguns dos meus amigos talvez, some of my parents, alguns dos meus parentes, if I should do that. se eu deveria fazer isso. No. Não. He was sure Ele tinha certeza that God spoke to him. que Deus tinha falado com ele. So then he acted. E dessa forma ele agiu. Didn't pray about it, Ele não orou por isso. didn't fast about it. Ele não jejuou por conta disso. He did, Ele só fez. because he was sure Porque ele tinha that certeza what God said to him. que Deus tinha falado no coração dele. Amen. So Amém. faith Então a fé is hearing from God, é ouvir a Deus. but also Mas também faith a fé is walking on what you heard. é andar no que você ouviu. Amen. Are gonna walk in faith? Quem aqui vai andar em fé? Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So, would you say that with me? Então você poderia dizer comigo? God, Deus, I'll listen to you. eu vou ouvir você.
and I'll obey you, e eu vou te obedecer, and I'll follow e eu vou seguir what you said. tudo o que você disse. Amen. Amém? Hallelujah. At least half of them repeated. Tá valendo. Traduz. At least half Pelo of them. menos metade de vocês falou comigo. So let's say again. Vamos falar de novo? God, Deus, I'll listen to you, eu vou ouvir você, and I'll do e eu vou fazer what you tell me to do. tudo o que você me disser para fazer. Amen. Amém? Also, I'll Também, jump some of the steps I planned. eu vou pular alguns dos passos que eu tinha planejado. Faith also is A fé também, say diga what the Bible says. o que a Bíblia diz. Amen. Amém? But I'll return that in a moment. Eu voltarei nisso em breve. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Open your Bibles with me in Hebrews 11:8. Abram suas Bíblias comigo em Hebreus 11:8. So we are learning what faith is. Então, nós estamos aprendendo o que é a fé. Amen. Amém? Hebrews 11:8 says, Em Hebreu 11:8 diz o seguinte: "It was by faith that Abraham obeyed God, called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going." Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, a fim de ir para um lugar que ele deveria receber como herança. Ele partiu sem saber para onde estava indo. What? Quê? Not knowing where I'm going? Sem saber para onde ir? Don't have ways telling me where to go? Não tem nenhuma direção me dizendo para que lado fica? No ways. Não tem nenhum Waze me dizendo para onde ir? Crazy. Que doideira. But faith Mas a fé is not for normal people. não é para gente normal, It's for spiritual é people. para gente espiritual. Crazy. Doideira. Okay, God told you to go, and you don't know where. Ok, Deus disse para você se mover para algum lugar, mas você não sabe nem onde fica. This is faith. Isso é fé. So faith is going A fé é se mover, to the unknown. ir para o desconhecido. But if you trust Mas se você confiar, the character of God, que você confiar no caráter de Deus, you know você saberá that he is never going to put you in a bad que situation. Ele nunca vai te colocar numa situação estranha, ruim. Amen. Amém? God wish you the best. Deus, Ele sempre deseja o melhor para você. Amen. Amém? Hallelujah. So faith is walking towards the unknown. Então, fé é andar em direção ao desconhecido. Amen. Amém? Remember Peter, the apostle Peter. Lembram-se do apóstolo Paulo? Pedro? Pedro. Pedro. Eu já sabia. He was not even there. Ele não estava nem lá. Amen. Amém? It's life. Life is different. É a vida. Okay. A vida é diferente. So Peter was in the boat. Então, Pedro, ele estava no barco. Let's go to the boat. Vamos pro barco. Suppose this is the boat. Ok. Suppose this is the boat. Aqui era para ser o barco. Okay. Tá bom? And they saw Jesus coming Então, ele viu Jesus se aproximando in the water, na água. walking upon the water, Andando sobre a água. as we sung. E aí, Como nós- eles estavam afundando. Como nós cantamos. Amen. Amém? We called, he was walking upon the water. Ele estava andando sobre as águas. Okay? Okay. And Peter was in the boat. E o Pedro estava lá no barco. And he asked, "Is that you, Jesus?" E aí ele perguntou, é você, Jesus? And Jesus said, "Come." E Jesus falou, pode vir. Are you sure the water will hold me E upon the Pedro water? disse, você tem certeza que a água vai me segurar?
This is not faith. Isso não é fé. Trying is not faith. Tentar não é fé. I don't know. Tenho certeza não. This water Essa água aí is molhada. tá meio molhada. Tricky. It's not hard enough. Não é duro o suficiente. But faith is Mas a fé é to walk para andar. upon the unknown. Estamos andando. Faith is walking upon the unknown, A fé é andar sobre o desconhecido, trusting God. acreditando em Deus. But Peter Mas o Pedro, sunk. ele afundou. See how dangerous is Veja to walk só. in faith? Vê só como é meio perigoso andar em fé, No. He looked to the wind, porque ele olhou para o vento, looked to the storm. ele olhou para a He tempestade sunk. e ele afundou. It's not because he was walking in faith. Não é porque ele estava andando em fé em si, It's because he started mas é porque ele começou looking around, a olhar ao redor saying what's dele, going on, ver o que estava acontecendo, saying what's up. vendo, e aí, Trick. Yeah, good. qual é? If you start walking in faith, Se você começar a andar em fé, finish your walking in faith. termine a sua caminhada. Otherwise, Senão, you're going to sink. você pode acabar afundando. But if you keep Mas se você se manter firme your mind, e manter sua mente focada, your mouth, sua boca your faith, e a sua fé your mind e a sua mente, in faith, tudo isso em fé, you'll be finishing você vai terminar upon the water. aquilo que você começou quando começou a andar sobre a água. Amen? Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Hallelujah. God is good. God Deus is é good. bom. Deus é bom. Faith also wins Também ganha upon the enemy. sobre o inimigo. Amen. Amém? Are there enemies today in the world? Sorry. Are there enemies in the world Ah. today? Temos alguns inimigos hoje no mundo? Yes or no? Sim ou não? Okay. Faith will make you win. A fé vai fazer vencer sobre eles. Vai te fazer Faith. vencer sobre eles. A Faith. fé, Does not take the enemies out, ela não remove os inimigos, but make you win. mas ela faz você vencer. Remember David Lembra-se de Davi against Goliath? contra o Golias? The enemy was there, O inimigo estava lá, but faith in God mas a fé que ele tinha em made Deus him win. fez com que ele vencesse. Amen. Amém? This COVID is there. Covid está lá ainda. It's an enemy É o nosso inimigo, of our health, um inimigo da nossa but saúde. by faith Mas pela fé, we win. nós vamos vencê-lo. But also don't misjudge what I said. Mas também não confunda o que eu estou dizendo. We can use medicine in our favor. Nós com certeza podemos usar a medicina também na nossa fé. It's not against God. A medicina não é contra Deus. What does please God O que desagrada a Deus is to believe more in the medicine é acreditar mais na medicina than in God. do que no poder dele. Amen. Amém? Open your Bibles with me in Genesis chapter 14, verse 14. Abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 14, Verse 14. no versículo 14. Amen. Genesis 14:14 says, Gênesis 14, 14 diz: when Abraham heard that the nephew Lot had been captured, he mobilized 318 trained men who had been born into his household. Then he pursued Kedorlaomer army until he caught up with them in Dan. Quando Abraão ouviu que o seu sobrinho tinha sido capturado, ele reuniu 318 homens bem treinados, que tinham nascido na sua casa,
e saiu em perseguição dos inimigos de Dan. Listen to me. Me escute. Did the army, the enemy army, O exército inimigo was against Abraham? estava contra Abraão? Yes or no? Sim ou não? No. Não. They had captured Lot, his nephew. Eles tinham capturado Aló, o seu sobrinho. They were not after Abraham, Eles não estavam atrás de Abraão. but if the enemy Mas se o inimigo touches tocar any of your loved ones, qualquer das pessoas que você ama, you can go against the enemy você pode ir contra With eles faith. com fé. and win. E você vai vencer. And if you read the story, E se você continuar lendo a you're história, going to see that Abraham você vai ver que Abraão not only took Lot back, não só resgatou Aló, but he won mas ele the venceu battle a batalha. and got all the treasures that king had. E Deus deu para ele todos os tesouros que aquele outro rei tinha. Amen. Amém? Because he positioned himself Porque ele se posicionou to defend para defender the ones he loved aqueles que ele ama by faith. pela fé. Amen. Amém? If the enemy tries to attack my son Se o inimigo tentar atacar o meu filho or my daughter, ou a minha filha, as we see a young daughter there, como nós vemos uma pequena garotinha aqui, the ones that love that girl aqueles que amam essa garota or anyone else ou qualquer outra pessoa should rise up deveria se levantar in faith em fé and defeat the enemy e derrotar o inimigo by the word of God. pela palavra de Deus. Because the word of God Porque a palavra de Deus is a powerful word. é poderosa. Amen. Amém. There's a power Tem um poder. in the name of Jesus. Há poder no nome de Jesus. Amen. Amém? It's not only a written word. Não é só uma palavra escrita. It's the power of É o God poder de Deus that will act que vai agir when you say it. quando você falar ela. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. So, the faith Então, a fé wins vence the enemy. o inimigo. Hallelujah. Aleluia. Go with me in Genesis 14:17. Venha comigo em Gênesis 14, 17. Amen. Hallelujah. Are you learning Aleluia. Você está aprendendo something algo? about faith? Está aprendendo algo sobre fé aqui? Amém? Hallelujah. Aleluia. So Genesis 14:17 says, Então, em Gênesis 14, 17 diz: after Abraham returned from his victory over Kedorlaomer, good name to put in your son, if you're planning to have one. Eu vou fazer a piada depois, pode continuar. Okay. And all of his allies, the king of Sodom, went out to meet him in the valley of Shaveh. This is the valley of King. And Melchizedek, the king of Salem, and a priest of God Most High, brought Abraham some bread and wine. Verse 19. Melchizedek blessed Abraham with his blessing. Blessed be Abraham by God Most High, creator of the heaven and earth, and blessed be God Most High, who has defeated your enemies for you. And then Abraham gave him Melchizedek a tenth of all of the goods he had recovered. Let's read from 17 to 20. Quando Abraão regressava, depois de ter derrotado a Kedorlaomer, nossa, que nome lindo para dar aos seus filhos, e os seus aliados, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, que agora se chama Vale do Rei. Também Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe vinho e pão, e abençoou Abraão, dizendo: Abraão, que o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, abençoe a você, e louvado seja o Deus Altíssimo, que lhe deu essa vitória sobre os seus inimigos. E Abraão deu a Melquisedeque, então, a 10ª parte de tudo que ele tinha obtido na sua batalha.
Hallelujah. Aleluia. Praise God. Deus seja louvado. So God Então Deus gave Abraham deu para Abraão win, quando made Abraham win over the enemy, Deus fez Abraão vencer sobre o inimigo. and also gave him E também deu para ele goods. tesouro. Hallelujah. Aleluia. But if you win Se você vencer by faith pela fé your enemy o seu inimigo and get some cash e ganhar algum dinheiro or some property, ou alguma propriedade, don't forget não se esqueça also by faith que também pela fé to give your tithe, você pode dar o seu dízimo e a sua oferta. because that Porque isso honors God é honra para com Deus. that make you win. O Deus que fez você vencer. Giving tithes and offering Dar os seus dízimos e is ofertas also é an também act of faith. um ato de fé. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Now, open your Bibles with me Agora abram suas Bíblias comigo in Romans, the book of Em- Romans. em Romanos, no livro de 4:20. Romanos 4:20. I'd like to call upon the stage the worship team. Gostaria de chamar o grupo de louvor. So we might think we're Então- finishing, Nós podemos começar o encerramento. or at least you believe we're going to start finishing. Ou pelo menos a gente acha que vai começar o encerramento. Hallelujah. Aleluia. Glória a Romans Deus. 4:20 says, Em Romanos 4:20 diz: Abraham Abraão never wavered in believing God promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. Abraão, ele nunca duvidou de que Deus pudesse cumprir a sua promessa. Ele nunca perdeu a sua fé em Deus. Pelo contrário, a sua fé ficou ainda mais forte e ele então deu louvores a Deus. Amen. Amém? Do you know someone Você conhece alguém that started his life in the church, que começou sua vida na igreja showing a lot of faith, demonstrando ter muita fé, but over the time mas com o passar do tempo, seemed that his faith você percebeu que a fé dessa pessoa, went down? ela caiu? Do you know anyone like that? Você conhece alguém assim? That start in Que faith começou com muita fé and apparently currently is not in faith. e agora já não está mais andando em fé. Why that happened? Por que isso acontece? Because for God, Porque para Deus, the principles o princípio of faith, da fé, of a close o relationship princípio with da God, fé é ter um relacionamento próximo com Deus. listening and acting according to the Ouvir word of a God, Deus de acordo com a sua palavra. talking to God over a distance. Falar com Deus de longe, If we don't feed our faith, se nós não alimentarmos a nossa fé, our faith nossa is gonna fé morre. But this is not what pleases God. Isso não é o que agrada a Deus. What pleases O God que agrada a Deus, as we start in faith, conforme nós começamos a andar em fé, we walk in faith, nós continuamos andando we em fé, finish our nós terminamos a nossa run in tarefa, faith. nós terminamos a nossa caminhada em fé. Yes. Very good. Thank you. You talk good Portuguese. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Every day, Todos os dias, our faith a nossa fé should grow, tem que crescer, not shrink. não diminuir. How do we do that? Como nós fazemos isso? We keep Nós nos our mantemos mind, focados, we keep our mind, mantemos nossa mente, our mouth, a nossa boca and our heart e o nosso coração in God. em Deus. And I want to finish with Mark 11:23. Gostaria de finalizar apenas com Mark Marcos 11:23. 11:23. Would you please open your Bible on Você Mark pode abrir 11:23? sua Bíblia só mais uma vez em Marcos 11:23.
11, 23 e 24. Não, mas eu leio aqui. Okay. Mark 11 to 23. I'm reading from New King James Version. And the translation will be from New King James Version. Eu peguei uma versão específica da Bíblia, que é do Rei King James, o primeiro, né? É uma versão muito específica que eu gostaria de ler para vocês. Okay. Mark 11:23 says, "For surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore, I say to you," verse 24, "whatever things you ask and when you pray, believe that you receive them and you will have them." Em Marcos 11, 23, nessa versão do Rei King James, nova versão revisada, diz o seguinte: "Pois em verdade vos digo que aquele que disser a esse monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que ele diz, ele terá tudo o que disser. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado." This verse, Mark 11:23 and 24, Esse versículo de Marcos 23 ao 24 is the law of the faith. é a lei da fé. It shows everything we should concentrate our efforts today. Mostra tudo o que a gente precisa entender sobre como a fé funciona e onde precisamos colocar o nosso foco. Amen. Amém. He starts saying that whoever says to this mountain. Começa mostrando que a qualquer um que disser a esse monte. So it doesn't need to be a Então, preacher, você não precisa ser um pregador, a pastor, um pastor, a apostle, um apóstolo, a um singer. cantor, ou It says whoever. ele diz qualquer um. Amém? Are you someone? Você é alguém? So that works for you Então isso funciona para você também. if you follow the principles of this law. Serve para você. Se você seguir os princípios dessa lei, Amen. amém? So what are the principles of this law? Então, quais são os princípios dessa lei? Someone Alguém say. diz. Are you someone? Você é alguém? Whatever you say Então, qualquer coisa que você disser, will happen. vai acontecer. All right? Ok? But also says Mas também diz that I have to believe que eu tenho on que what I acreditar said. no que eu falei. Have you met someone Você já conheceu alguém that are believing God que acredita em Deus for something? por alguma coisa? Do you know someone that's believing God for something? Are you believing God for something? Você acredita em Deus só por conta de alguma coisa? No. Are you believing in God? Você está acreditando em Deus para receber algo? No? You're not believing God for anything? Você não acredita em Deus So you're para receber? satisfied with everything you have? Então você está satisfeito com tudo que você tem? Do you wish more? Você quer mais? So you have to believe God Então você tem que acreditar em to Deus get more. para ter mais. But if I start believing Mas se eu começar a acreditar and say, e disser, because the law says porque a lei for me to diz say, que eu tenho que falar, I believe God eu acredito em Deus for 200 people, for 200 people para 200 pessoas in this church. nessa igreja. I believe Eu acredito and I say, e eu digo. but if after a while Mas se depois de um tempo I start saying, eu começar a dizer, well, bom, 200, 200 hard. é difícil.
Let's believe for 100. Vamos acreditar 100. 100. If I change what I believe, Se eu mudar o que eu acredito, what I believe o que eu acredito is not going to happen. não vai acontecer. I have to start believing, Eu tenho que começar a acreditar, start saying what I believe, começar a dizer o que eu and acredito. continue Continuar believing firme and acreditando saying no que eu digo. what I believe. Que o que eu digo vai acontecer. This is what he said in verse 23. É aqui o que ele fala no verso 23. Have to say Eu tenho que dizer and believe e acreditar. and not doubt. E não duvidar. I believe Eu acredito for 200 people. que 200 pessoas I believe chegarão aqui. Eu acredito for 200 people. que 200 pessoas Uhum. This is doubting. Isso é duvidar. Did I say Eu at this time that I was falei not dessa vez sure? que eu não tinha certeza? No. Não, But I demonstrated mas eu that I was demonstrei doubting. em meu coração que eu estava duvidando. Complicated. Complicado. When you Quando você believe, acredita say, e diz and start acting e começa a agir as you don't believe, como se você não acreditasse, it means isso significa that you don't believe. que você não acredita. Because the one that have faith Porque aquele que tem fé and believe e acredita and do mesmo not doubt, e não duvida, act, ele age behave e se comporta according to their faith. de acordo com a sua fé. Because what we do and say, Porque quando a gente faz e diz, that shows isso mostra our faith. a nossa fé. It's not only what I say that shows my faith. Não é só o que eu falo que mostra a minha fé, It's what I do. mas é também a forma como eu me comporto. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Remember, we were here in the boat. Lembre-se, eu estava aqui no barco. Jesus called Peter. Jesus veio falar com Pedro, chamou Pedro, Call Peter. chamou Pedro. Do you believe? Você Yeah. acredita? Sim. This is not believing. Isso daqui não é acreditar. Testing. Isso daqui é testar. No, it's not believing. Testar não é acreditar. The ones that believe Aqueles que acreditam, will go. eles só vão Walk e in andam faith. em fé. That is not limping in Isso faith. não é mancar em fé. The ones that believe. Aqueles walk que in acreditam simplesmente vão em frente. faith. But why you believe that? Why you believe that? Mas por que você acredita? Because the Bible says Porque a Bíblia diz that I can have que eu posso ter all fé. the good blessings Eu posso ter todas as from bênçãos above de Deus here in the earth. e Ele está aqui conosco na terra. Amen. Amém? But let's go back to Mark 11:24. Vamos então para Marco 11, Better, 24. the end of 23. Melhor, o finalzinho do 23. It says that everything I say, I will have it. Ele diz que tudo o que eu disser, eu receberei. Do you notice that is not what God said? Você sabia que isso não é não é sobre o que Deus disse? Is what you É said. sobre o que você disse. Because God blessed us Porque Deus nos abençoou with all sort of com blessings. todo tipo de bênçãos. But which one you want now? Mas qual dessas bênçãos você quer agora? There are some people that do not want to get married. Tem algumas pessoas que não querem se casar. There are others that want to get married. Algumas querem. It's not God's decision Não é a decisão de Deus if you're going to get se married você vai se casar or if you're not ou getting se married. você não vai. It's what you believe É sobre And o que what você you acredita say e sobre o que você that you're going to diz. have. E assim você vai ter de acordo. Amen.
Amém? So it's very important to know Então, God, é muito importante entender isso. to be close to God, Estar próximo de Deus, to speak to God, falar com Ele, and listen to God, ouvir a palavra dele and say what you believe. e dizer o que você acredita. Do not doubt, Não duvide and keep saying e continue falando until it happens. até que isso aconteça. So you have it. E aí você vai receber. Would you please stand up? Você pode se levantar? Let's praise. Let's praise. Vamos orar. If you pray in tongues, it's now a good time for you to pray in tongues. Se você sabe orar em línguas, agora é um bom momento para você tentar. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain. Break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Sing with me. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There is army rising up. There is army rising up. So break every chain, break every chain, break every chain. So break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There is army rising up. There is army rising up. So break every chain, break every chain, break every chain. So break every chain, break every chain, break every chain. I get it chased falling. Oh, I get it chased falling. So break every chain, break every chain, break every chain. So break every chain, break every chain. I was in the stage, Eu estava aqui no palco and e I got an instruction to eu recebi pray uma instrução para orar. for you that Por think your faith is você dying. que acredita que a sua fé pode estar morrendo. I'm not gonna give you faith, Eu não vou te dar fé, but I'll pray with you mas eu vou orar com você, so you can start believing again. para que você mesmo possa desenvolver a sua God. fé de novo em Deus. If you think and you Se know você- that your faith is not working, Se você acha que você sente, você sabe que sua fé não está funcionando, I want to pray with you. eu quero orar com você. Would you please come up Você here poderia vir aqui à frente? and I'll pray with you. Eu vou orar com você. And at the same time, just keep singing. E eles podem continuar cantando. There is power in the name of Jesus.
Se você or sente you know ou você sabe that your relationship que a with sua God relação com Deus is somehow broken está de alguma forma quebrada, and you want to restore você quer restaurar your relationship with o seu God relacionamento com Ele, starting today, começando por hoje. come. Pode vir. They're going to sing Eles vão cantar and I'm going to pray. e But eu if vou you orar. want to restore your Se relationship você with quer God, restaurar o seu come up here. relacionamento com Don't be Deus, afraid. pode vir aqui. Não precisa ter vergonha ou medo. Yes. There's power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Oh, I hear the chains falling. I hear the chains falling. I hear the chains. Oh, I hear the chains falling. 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 To break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chains falling. I hear the chains falling. I hear the chains. I hear the chains falling. So break every chain, break every chain, break every chain. So break every chain, break every chain, break every chain. So break every chain, break every chain, break every chain. Let's get our announcements. You may be seated. Vamos escutar os nossos avisos. Você pode se sentar. If you can put the pictures. Se vocês puderem And the colocar screen. as fotos aqui no telão. It's not the Baiano version, Não é a versão baiana hoje. okay? So every Wednesday Então, todas as quartas-feiras, at 3 p.m., exatamente às 3 da tarde, we have an afternoon blessing. teremos as nossas bênçãos da tarde. Amen? Amém? Starting this week, Começando essa semana, this Wednesday, essa quarta, we are going to have an afternoon service. teremos o nosso culto da tarde. Amen? Next one. Tarde da tarde. Couples. Os Hallelujah. casais, aleluia. On Saturday 16, No sábado, dia 16, we have a service with couples. teremos o nosso culto de Are casais. there any couples here? Tem algum casal aqui? At least one of those. My wife's Pelo not here. menos alguns deles. She's going to preach in this tonight. Minha esposa não está aqui, mas ela vai pregar hoje à noite. Amen. This service is for you that it is marriage Esse culto é para você que é casado or want to develop a strong ou relationship. quer desenvolver uma relação melhor. Amen. Amém? Thank you. Oh,
woman of God. On April 23, No dia 23 de abril, we're going to have a woman service. nós teremos o nosso culto das mulheres. We call this group Shine. Nós chamamos esse grupo de Shine, que significa brilho. Yes. Because the woman should shine. Porque as mulheres devem brilhar. Amen. Amém? Who are the women that are Quais bright são or shining? as mulheres que querem brilhar? Not Amém? me, I'm just motivating you, Eu estou not só me. balançando a mão, mas você Amen. entendeu. Amém. Hola. The service in Spanish. O culto em espanhol. See, Camille, would you please Veja aqui, Camille, você pode tell us about the service nos contar um pouco sobre esse culto? in Spanish? Em espanhol? We're going to translate to Portuguese and English. Nós vamos traduzir para inglês e português. Los invitamos a este culto, We invite you to this service. Nós te convidamos para esse culto, que es una bendición. That is a blessing. que é uma bênção. It will be, quando vai ser? Quando será? Tell us. Aham. Oh, temos una persona que habla español. No solo, not only de baiano. Não só o We have baiano a fala espanhol. cearense. We have a cearense that speaks Temos Spanish. um cearense que fala espanhol aqui. Jesus is coming back. Jesus está voltando, gente. Okay, on April 24, No dia 24, en abril 24, no dia 24 de abril, a las 10 horas A las en 10 punto, horas en punto. at 10 a.m. sharply. às 10 horas, em ponto. Amen. Oh, tonight's service, O culto de hoje à noite. God put in our heart. Abram. Como que é? God put in our heart Deus colocou em nossos corações this theme, esse tema: unleashing your financial life. destravando a sua vida financeira. So, if you want to unleash Então, se your você quer financial life, come destravar a sua tonight vida at 6 financeira, p.m. venha hoje à noite às 6 horas da tarde. Amen. Amém? Oh, Rima. If you want to have more faith, learn about faith, there's the Bible Training Center, Rima Bible Training Center. You can come Monday, 8 p.m. You can participate in a class even without being a student. O Rema. Se você quer fortificar sua fé e aprender um pouco mais sobre fé, nós temos o nosso culto bíblico, que é o Rema. Você pode vir aqui como um convidado na segunda-feira, às 8 horas da noite, Yes. e assistir uma aula grátis. Yes. Que mais? Yes. É isso. See, listo. Wow. Uau! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. What a wonderful Hallelujah. service. Hoje foi um culto muito What a bom. wonderful service. Que culto bom. I'm not going to ask you if you like it, Eu não vou perguntar se você gostou, because I like it, porque eu gostei. and I believe God like it, E eu tenho certeza que and Deus I gostou. believe you like it. Eu tenho certeza que você também. Amen. Amen. Amém? So, as you're here, this is the first English service in the history of this church. E aproveitando que você está aqui, saiba que esse foi o primeiro culto em inglês na história dessa igreja. We had our other English Nós services, tivemos outros cultos em inglês, but they were part of something else. mas eram parte de outras coisas. Amen. Amém? This is officially the first English Esse service é oficialmente o nosso as primeiro part culto, of our em inglês. local church ministry. parte da nossa igreja local. Amen. So I want to give you some gifts. Então, quero dar-lhes alguns presentes. Amen. Who can read in English? Quem sabe ler inglês? Because the books are in English. Porque os livros estão em inglês. Okay. So, can you keep your hands up? Você pode levantar a sua mão? Oh, Você que sabe ler inglês? competition. Competition. Competição. Ai, Ok. meu Deus. So, I want to give him this book. You must read. Vou dar-lhe esse livro. Você tem Ok. que ler, hein? Can you read in English? Você sabe ler inglês?
Who can read in English? Keep your Quem hands sabe up. ler inglês? Pode levantar sua mão. Okay. Okay. So, I want to give you this Então, book. eu vou te dar esse livro. Amen. Amém? Big man, small book. Grande homem, pequeno livro. Because he already big. And from both of you that are sit back there, the first that will get here will get this book. O primeiro que chegar aqui na frente pega o livro. De vocês dois que estão aí no fundo. Too slow, Guilherme. Too slow. Muito lento, Guilherme, muito lento. So really understand English. É, parece que ele não entendeu o inglês. Oh, he want to give the priority for the lady. Ou ele quis dar a He's a prioridade gentleman. para a moça. Ele é um cavalheiro. Amen. Would you please stand up in your Vocês podem feet? se levantar, por favor? Thank you for being here. Thank you. Vocês Thank podem you, se levantar, Arthur. por favor? You're a blessing of God. Amém. Eu sou uma bênção de Deus. Amen. Thank you, all of you. Obrigado a todos All of you. vocês, todos All vocês of you that are mesmo. working. Todos vocês que estão trabalhando hoje. Sandra is the mother of Arthur, Sandra é a minha mãe and she's serving here e ela também está servindo with hoje. little English. Com um pouquinho de But she inglês, decided on her heart to serve. mas ela decidiu no seu Is there any coração. child in the kids department? Rosalie is the wife of the preacher in Spanish. Roseli é é a esposa do nosso pastor que fala espanhol She's there serving in the kids e department. ela está servindo lá no departamento das crianças. Amen. Let me tell you when is the next service. Deixa eu te dizer quando vai ser o próximo culto em inglês. May 8th. Dia 8 de maio. Amen. Amém? If you want to be here, Se você you are quiser estar welcome. aqui, você é bem-vindo. If you want to help Se você quiser and ajudar serve, e you are servir, more than welcome. você é mais do que bem-vindo. Amen. Amém? Thank you, Jesus. Obrigado, We Jesus. praise you. Nós te adoramos. We give you all the glory. Nós te damos all toda a the glória, honor. Pai, toda a honra. Thank you for teaching us faith. Obrigado por nos ensinar a fé. And I believe, E eu acredito, and Pai. I say, Eu digo, Pai. and I won't doubt E eu não vou duvidar anything nada. you tell me. Não vou duvidar de nada do que me disser. In Jesus' name, Em nome de Jesus. Amen. Amém. hallelujah. Have a good Tenham afternoon. uma God ótima bless tarde. you, you and your Deus abençoe family. a vocês e Thank a you sua for família. being here Obrigado por and estar being aqui. part of this historical E que nós service. possamos embarcar nesse... Can I invite you, all of you, to be here so we can shot a picture? Posso convidá-los todos a vir à frente para tirar uma foto? This is to make a history book Isso para mim of our vai ser uma church. memória. Vai para o livro da história da igreja. Oh, this is Daniel's birthday today. É o aniversário do Daniel hoje. Daniel, Wow. would you please come up here? We're Daniel, gonna você pode pray vir? for you. Nós vamos orar por você novamente. And if you, all of you could be there in facing front. Se vocês todos puderem ficar o mais próximo aqui do meio, olhando para o Edu. É, o mais próximo do meio possível. Isso. Assim mesmo. Pera. Eduardo, você veio pro culto. Você pegou 5 minutos, pegou. Stay in your positions. Não, vai lá, Lalo, vai lá. Vai lá.
Já terminou, né? Pai, nós oramos por Daniel, pelo seu aniversário, declaramos sobre ele toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Você dá parabéns a ele, dá um presente, um carro, um vale mercado, vale presente. Vão em paz. Até mais tarde.